Olá, se você lê o jornal Cruzeiro do Sul, que eu espero que você faça como editor-chefe do jornal, a gente sempre quer que você esteja lendo o jornal, porque a gente tem muito cuidado, nós aqui da redação, temos muito cuidado em colocar informações boas, colunistas, trazer artigos interessantes. E um desses colunistas que nós temos é o Nildo Máximo Benedetti, que todo o aspecto dele de formação tecnológica, de engenharia, fica um pouquinho de lado a partir do momento que ele trata na sua coluna no Cruzeiro do Sul uma vez por semana, lá no Mix, no caderno, que a gente chama de caderno de arte e cultura, vamos dizer assim, onde ele trata de cinemas, de filmes, sempre de uma maneira buscando alguma questão social, alguma coisa. E é com o Nildo que nós vamos conversar agora, porque ele vai lançar um livro muito interessante. Seja bem-vindo, Nildo. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar com vocês, né? Eu queria, antes de a gente chegar direto no assunto, porque você tem um livro que é o Filmes para Pensar, você é engenheiro, então. Eu sou engenheiro de Minas. Quando eu falo de Minas, não é o estado de Minas Gerais, não, é engenheiro de mineração. De mineração. E eu sempre tive dúvida entre seguir a carreira de humanas e a carreira de exatas, mas acabei optando pela carreira de humanas porque era, na época, na década de 1950, era a carreira mais rentável. Né? Então a gente não é muito fácil sobreviver das ciências humanas. Então eu acabei optando pela carreira técnica, ganhei minha vida na carreira técnica, fiz minha carreira. Você trabalhou no Grupo Votorantim? Trabalhei no Grupo Votorantim, mas eu nunca abandonei a questão desse interesse pelas ciências humanas. Em São Paulo tinha um restaurante na Paulista do engenheiro que virou suco. Né? Não sei se você se lembra disso, há uns 30 anos pelo menos aí. E aqui nós temos o engenheiro que virou cinéfilo, não só cinéfilo, é um professor de cinema. Não, eu não sou professor de cinema. Eu acho que eu sou cinéfilo e que gosto de analisar filmes que ajudem cinéfilos a entender melhor os filmes. Esta é a minha... Você coloca uma visão para algum acontecimento social, alguma proximidade com isso, né? É isso, que é a parte que mais me interessa sempre, em qualquer estudo que eu faça, mesmo quando eu dei palestra sobre ópera, sempre me interessei com esta visão, a visão, como é que aquela obra de arte se encaixa dentro de um contexto social, porque ele é fruto desse meio, desse contexto social em que ela foi gerada. O seu livro, dá uma pegadinha aí no seu livro, isso, mostra para o pessoal. Isso, Filmes para Pensar. Vai ser lançado na quarta-feira? Não, quinta-feira, dia 13. Quinta-feira, dia 13, onde vai ser o lançamento? Vai ser aqui no Cruzeiro do Sul. Aqui no Cruzeiro do Sul. Vai ser às 19 horas. 19 horas. Você vai fazer um autógrafo, isso aqui, ou vai fazer alguma palestra antes? Eu vou fazer uma palestrazinha curta, explicando o que é o livro, muito rapidamente, e depois eu convidei mais 3 pessoas daqui de Sorocaba, que são muito conceituadas no campo em que elas atuam. Eu convidei o psiquiatra e psicanalista Hang Lee Ikegami Rochelle, convidei o professor Vidal Mota Júnior da Uniso, que é de Sociologia, e convidei o professor Carlos Eduardo Xavier, que ele é professor da terceira idade na Uniso, mas ele já foi padre, ele tem conhecimento de terceira idade é aquela bem lá para frente. Bem lá para frente. Lá para frente. Não é conosco isso aqui. Não, comigo não. Eu já estou na quarta. Eu até já passei da terceira. Pode ser a terceira idade, contanto que não chamem da melhor idade. Aí é ruim. É uma hipocrisia do diabo. É uma hipocrisia do diabo, você tem toda a razão. Esses seus convidados vão falar também? Vão apresentar alguma coisa? Eles vão falar um pouco do livro. Cada um deles vai falar na sua especialidade. O Eduardo Xavier sobre religião, o Hang Lee sobre psicologia, que tem vários textos aí que tratam de psicologia,
e o Vidal sobre sociologia. Vamos falar o que eles acharam do livro. Esses são todos artigos publicados aqui no Jornal Cruzeiro do Sul. Só que eles são artigos ampliados, porque na realidade o que eu faço? Qual é a dinâmica? Eu faço um artigo sobre um filme e depois extraio uma parte e mando para o jornal. Primeiro porque tem limitação de espaço no jornal. E segundo, porque eu não posso revelar as coisas que tem no filme que eu não posso revelar em um artigo. Porque senão eu tiro... Mas você sempre comenta um filme que está para ser lançado, ou você fala também dos outros filmes mais antigos? Eu falo basicamente, eu posso citar. Às vezes eu cito filmes antigos, só para mostrar trechos, às vezes eu cito documentários. Às vezes para ilustrar um filme, por exemplo, se eu vou passar um filme que, por exemplo, eu apresentei esse filme, não está no livro, eu apresentei A Noite dos Desesperados. They shoot horses, don't they? Isso. Então, eu faço o quê? Eu mostro um documentário sobre a crise de 29, mostro um trecho do Black Mirror que fala sobre essa questão da sociedade do espetáculo, que foi definida pelo Guy Debord, né, a sociedade do espetáculo. Então eu ocupo 2 sessões, porque eu tenho que falar sobre isso aí, preparar para a crise, preparar a sociedade do espetáculo, e mostrar tudo isso, e depois mostrar o filme, e aí então a pessoa... E foi um dos primeiros filmes que a Jane Fonda fez depois que ela estava deixando de ser uma boneca desse Barbarella, ex-mulher do Roger Vadim. É uma espécie assim de um filme onde ela conseguiu mostrar o seu lado dramático também. O filme é ótimo, né? E ela tem um desempenho muito bom. Muito bom. Muito interessante. É outro só que se compara para Jane Fonda nesse desempenho, depois foi o Clute, que ela faz o papel da prostituta, onde ela tem aquele tipo de corte, que se tornou aquele corte de cabelo conhecido como Clute depois, entre as mulheres e tal. Mas é muito bacana essa colocação, pessoal, presta atenção, não sei, quando vocês pegarem o Cruzeiro do Sul, vocês assistiram, lerem o artigo do Newton, pega por aí, dá uma olhadinha, veja, isso é muito bom, assistir um filme, depois você entender o que está envolvido com aquilo. Você coloca, você acabou de citar então A Noite dos Desesperados, né? É um filme que deve ter sido feito anos 70, se não me engano, se ele foi produzido. Acho que foi por aí, né? Eu não me recordo também muito bem. Mas que filmes você consideraria, isso é uma pergunta inevitável para quem gosta de cinema, uns 3 ou 4 grandes filmes que você acha que todo mundo deveria assistir? Um filme que eu acho que todo mundo devia assistir, porque é muito importante, porque trata de um tema muito importante, que é o nazismo, que é Os Deuses Malditos do Visconti. Acho que é um filme essencial, porque é um filme que trata com muita profundidade essa questão do nazismo. Outro filme, agora é um clássico de 1940, que é o Cidadão Kane. Que é um filme que todo mundo devia assistir, né? É que o Cidadão Kane, né, quer dizer, ele é meio óbvio, né, de ter que assistir. Né? É verdade. Vamos tirar esse tipo de filme, então. Mas ele é uma história do cinema, ele é uma mudança na maneira de filmar. Ele introduz o flashback, ele introduz a recontagem como memórias, o efeito de câmera, até o traveling, que não existe. E não é traveling com lente, não, é traveling na marra mesmo, no carrinho que vai buscar. O carrinho. Então, esse aí... Ele tem que ser a maior parte, você tem razão, você tem que ser a parte. Senão eu teria que falar. Vamos dizer, um deles é Os Deuses Malditos. Eu vou falar de 3 filmes que estão no livro, que eu acho... Um deles é A Chegada mesmo, que eu estava falando agora há pouco. Eu acho que é interessante assistir. Extremamente contemporâneo. Muito contemporâneo. Outro filme que eu acho que é... Mas pera um pouquinho, vamos então dizer, A Chegada teve até, acho que 1 ano, pouco atrás, nos cinemas. 2017. Esteve na televisão a questão de uns 6 meses, talvez nem isso também. Então A Chegada está disponível para quem quiser assistir. A crítica da Chegada está no livro. Outro filme que eu gostei muito é o filme Fênix, que é um filme do William Petzold, que trata também do nazismo. É interessante porque esse filme é muito interessante, tanto do ponto de vista sociológico, claro, histórico, mas também do seu ponto de vista psicológico. Tenho A Caça, que eu gosto muito, é um filme dinamarquês. Esse eu não conheço. Do ponto de vista psicológico, trata da psicologia de grupo, psicologia de massas.
fundamentalmente. Esse é na minha análise. Tem um filme que eu acho incrível, fantástico, mas tem que estar acostumado com o cinema japonês, que é o Estranha Vingança. É um filme que passou na década de 60 em São Paulo, eu vi, e eu consegui baixar o filme, então eu fiz a análise dele. E tem os filmes do Farhad. O Farhad, aquele diretor iraniano, que trata em profundidade das relações humanas, principalmente relações de casais da sociedade média iraniana, com uma profundidade digna de um Bergman, de um autor dessa envergadura, Além da apresentação dos filmes que você coloca e que você convida o leitor a refletir sobre ele, seu livro tem uma estrutura que convida o leitor a pensar de uma maneira diferente. Qual é que é? Eu começo o livro com 3 artigos sobre cinema. E um deles não necessariamente nessa ordem, né? Um deles trata de cinema e verdade. Ele responde a perguntas do tipo: os documentários significam verdade? Eles falam a verdade, não falam a verdade? E a conclusão que vai chegar além do artigo é que a melhor verdade possível de se tirar do cinema são nos filmes de ficção. Essa é a conclusão. A outra coisa, é isso que está no livro. A ficção é a melhor verdade. A melhor verdade. Puxa vida. Outra coisa é um artigo que trata de cinema e literatura. O título do texto é Qual é melhor, o livro ou o filme? Então também trata... É a célebre discussão. A célebre discussão. Né? O filme não é tão bom quanto o livro. É sempre assim. Ou às vezes quer assistir primeiro o filme, gosta mais do filme do que do livro. Decepciona com o livro. Porque são duas coisas completamente diferentes. Né? O livro, você põe a cara do personagem, você põe a voz do personagem, e ele tem muito mais rico em detalhes, e o ambiente você produz na sua cabeça. Isso. Já o filme está tudo prontinho, entrega para você. Aí ele entrega a trilha sonora, a música, aí coloca cenários. Coloca tudo. E fora a trilha sonora que te dá, constrói a sua emoção. Claro. Então, são coisas diferentes, tem que ser tratadas diferentes. E a conclusão também, um tanto estranha, é que os grandes filmes não são rigorosamente aqueles que são fiéis ao texto. São aqueles que permitem uma interpretação do texto rica, que não é muito fácil de ver no texto. Por exemplo, assim, um filme que eu gosto muito é O Processo, do Orson Welles. Na realidade, ele faz uma interpretação do livro muito rica. E todas as forças que subjuga o homem em sociedade, família, religião, em trabalho, tudo isso aí, o Orson Welles exagera e a gente fica com uma noção do livro muito mais interessante do que só ler o livro, porque o livro está tudo lá, mas precisava de uma interpretação. O Orson Welles nos deu uma interpretação do livro, não fez uma transcrição do livro. Você está falando do Processo de Kafka. De Kafka. Então ele fez uma transcrição, não fez uma transcrição. Ele não pegou uma paráfrase. A palavra modernosa, ele fez uma releitura. Uma releitura. Isso. Pronto, é isso. E tem outro texto aí que fala sobre cinema e realidade social. Realidade social, que a gente chama de realidade social, é aquilo que a gente chama de cultura. São os costumes, hábitos, leis, religiões, etc. E eu discuto isso aí para preparar o leitor para assistir filmes iranianos, filmes chineses, filmes coreanos, ou filmes da África ou do Brasil, levando em consideração que as culturas são diferentes. Eu não posso partir de um padrão que eu admito ser correto, que ser verdadeiro, por exemplo, relações familiares, conduta dentro do moral sexual. Eu não posso partir que existam verdades que eu espero no filme, e tudo aquilo que é diferente é considerado sinal de atraso, sinal de ignorância. Não é assim. Eu trato do assunto realidade social, que chama, baseado em um livro muito famoso que chama A Construção Social da Realidade, que é do Peter Berger. Então, esses 3 artigos. E tem um outro artigo
que é misto, porque trata do filme O Terminal, que são modos de assistir a um filme. E ele fala de vários modos de assistir um filme, e um deles, vamos dizer assim, vamos dizer que o primeiro modo é a história, todo mundo gosta de uma história. O segundo modo é aquelas coisas que não estão claramente ditas, mas que se pode entender, que são aquela vida nos aeroportos, aquela vida, amizades e atritos transitórios, etc. O terceiro é aquilo que o diretor gosta que você entenda. Mostra uma sociedade americana que tem várias nacionalidades, que se harmonizam, pessoas muito humanas, o policial muito humano e tal. Então pinta uma sociedade muito inclusiva, muito harmônica. E o quarto, aí que é o quarto que é que esse filme foi feito em 2004, que foi logo depois da invasão do Iraque. Então o filme procura mostrar os Estados Unidos como um país muito inclusivo, muito democrático, que é para, de uma certa forma, apagar um pouco aquela impressão deixada depois de 2001, aquela hostilidade, aquela truculência dos aeroportos e também da própria invasão do Afeganistão e depois do Iraque. Então o filme adquire um significado político, de propaganda. Ele pode ter esse aspecto, mas ele tem um aspecto da burocracia. Né? Da burocracia também. Quer dizer, o Tom Hanks, ele fica sendo ali um ser sem eira nem beira, né? Como se falava antigamente. Né? Porque ele não consegue entrar porque ele não tem visto, e se não me engano ele perdeu o passaporte, ou o país que ele veio não existe mais. Deu um golpe. É isso, que ele veio não existe mais, ele é uma apátrida. É uma apátrida. Isso ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Aconteceu também, não, aconteceu com um iraniano em Paris. É uma história, eu acho que foi em Paris, que ele ficou também preso um tempo. Quem ficou? Um iraniano. Um outro iraniano. Também na mesma circunstância. Sim. Mas E ele passa a morar e viver lá com a ajuda dos outros. E até os policiais que você disse que estão. Mas tem a separação entre o privado, né, o particular, e o público. No privado eu tenho uma relação com ele amigável, mas o público, a lei não permite que eu permita. Isso aí é só o chefe do coisa, né? É só o chefe. Isso aí é uma coisa comum nos filmes que são filmes comerciais, que sempre a gente encontra caracterizado com muita nitidez. O bem e o mal, o certo e o incerto, o justo e o injusto, são sempre, e tem frequentemente confrontos. Esse é um modelo mais ou menos assim, é um modelo mesmo que se usa em filmes comerciais. Existe o indivíduo, existe o outro que se contrapõe a ele, e esse indivíduo é o certo e aquele que se contrapõe a ele está errado. Principalmente é um chefe dele, geralmente é um chefe dele. Isso está nos filmes policiais da década de 50, 60. E parece que tem uma formulinha. Uma formulinha de sucesso. Uma formulinha de sucesso, pronto. Tem que ter luta de bem contra o mal. Tá? Então o filme tem isso que eu coloco no artigo, só para pegar um filme que todo mundo assistiu e mostrar que não é tão simples assim a gente assistir um filme e dizer o filme é bom porque tem uma história interessante. E a história é interessante mesmo. Mas ele tem muito mais coisas do que parece ter. Nilton, a gente está chegando ao final, né? Então, não deixe de assistir ao lançamento na quinta-feira. É uma questão bonita, porque você não só vai ouvir sobre cinema, mas vai ouvir como isso entrelaça com a vida da gente. Suas palavras finais. Eu acho que muitas coisas boas, muitas experiências muito boas que a gente pode ter, é ver essas coisas que são boas também, esses filmes bons, porque ele envolve conhecimento, né? E se conhecer é muito bom, é muito interessante a gente conhecer o ser humano, um pouco pelo menos. O ser humano é incompreensível, ele não tem como conhecer nem a si próprio, nem aos outros. Mas pelo menos a gente sabe dos percalços que é uma vida em comum com outros seres humanos igualmente complexos como a gente, que são. Então os filmes ajudam a gente pelo menos a entender a complexidade
saber que não tem solução para compreender, mas já fica feliz. E que não é só a gente. Não é só a gente, os outros também fizeram. O que não justifica, né? Que a gente também aprenda o que aconteceu outro. Claro. Vai que a gente aprende um pouquinho. Sempre aprende um pouquinho. Pessoal, obrigado pela atenção. Se vocês gostaram, marca aí embaixo, inscreva-se aí do lado e até uma próxima.